Pronto. Não, ainda não. Pronto. Agora estamos gravando. Então, olá. Obrigada, Dom, por conversa. É um assunto assim que me toca bastante de perto. Já há um tempo, essa investigação vem fazendo parte da minha vida, das coisas que eu tenho, para as quais eu tenho olhado mais de perto, e eu tenho notado que, apesar dessa vivência, né, das perdas, da morte, ser algo que é parte da vida, que a gente se depara na vida sempre, mas tem uma certa resistência de falar a respeito, é raro a gente ouvir pessoas falando a respeito, e até em alguns momentos um medo meio supersticioso assim, de falar do assunto, como se fosse algo a ser evitado, né? E eu acho que tem uma sabedoria aí, né, de evitar um mecanismo saudável de não falar sobre coisas que potencialmente causam sofrimento para a gente e tal, e olhar para a finitude da vida é algo que causa dor na gente, né? Mas então eu estou interessada em ouvir você um pouco, né? Porque que é importante a gente fazer esse movimento que é meio até contraintuitivo de olhar para o luto, de falar sobre o luto e de viver essa dor do luto. Enfim, eu acho que é importante, algo importante da gente falar. Obrigado, Angélica, obrigado pelo convite, porque ainda é mais raro, né, um questionamento sobre isso, uma disponibilidade até de nomear luto como sendo um assunto, de nomear a importância de falar sobre as perdas e sobre a morte. Há uma aversão a olhar isso na nossa cultura, e como você falou, um medo de que se você valida, se você reconhece algo, você faz esse algo mais provável ou mais perto. Que no caso de morte sempre me parecia estranho, porque como a morte podia ser mais perto do que ela já é, o nosso jeito de viver. Ela está por toda parte, em todo momento. E o não olhar para isso, no final, é um não olhar para nós. Então é como se fosse um pacto de desconhecimento intencional, coletivo, que a gente faz na sociedade, que nos desliga da natureza, no maior sentido. E ainda mais agora, em que parte do choque do pandêmico é o choque de ter quebrado a ilusão de que é possível uma vida sem morte, de que é possível substituir a experiência da eterna perda do momento em que a gente está com a acumulação de experiências e de objetos que parecem durar, ou que prometem a duração, prometem a não mudança, a não transformação. Então, quando a gente consome, a gente faz uma tentativa de estabelecer uma realidade que nos inclui, uma realidade não perecível, e de alguma forma nós associar a isso. E o pandêmico suspendeu, criou um choque dentro desse padrão de vida, não só interrompendo a continuidade da nossa tentativa de construir e viver dentro dessa ilusão, mas de repente ela promete, e para alguns de nós traz muito perto, de uma forma muito repentina, muito incerta, a presença da nossa fragilidade como seres vivos. E faz isso de uma forma particularmente
chocante porque era pela rapidez e pela alcance, né, de ter 3 bilhões de pessoas recomendadas a ficar em casa simultaneamente por medo de morrer e de fazer morrer o outro. Então temos uma oportunidade, não que a gente precisava mais uma, mas temos uma oportunidade particularmente tangível, sentido na pele, de olhar para esse assunto e talvez nós apoiar a se familiarizar de novo com o assunto de perda e de morte na nossa vida, e de fazer isso através da observação desse processo fisiologicamente tão significativo, tão forte e, infelizmente, atualmente tão pouco conhecido, que é o luto. Eu não sei você, mas eu venho observado que esse enlutamento, né, esse lamento, ele tem a ver, sem dúvida alguma, com esse risco aí imediato quase da gente se deparar com a vida em risco de uma forma muito crua, né? Não que a gente não soubesse que a vida é precária e que a morte né, faz parte dela, mas além dessa experiência da morte tão próxima de nós, mas também um lutamento e um receio, mais até um receio, né? Porque eu acho que ainda o luto ainda é um processo que a gente está talvez começando a vivenciar, mas um receio, um medo da perda de um estilo de vida também, né? Que em alguns momentos me parece até se sobrepor à questão do medo da morte, como a gente está vendo, por exemplo, muitas pessoas já saindo do confinamento, já levando vida praticamente normal nas ruas, e isso, de alguma forma, quando eu ouço essas pessoas, ouço entrevistas, ouço reportagens, o que me parece que está por trás ali da fala delas é um medo de um estilo de vida que muito provavelmente, pelo menos a gente está sendo, não sei se vai mudar, mas pelo menos a gente está sendo convidada a olhar para ele mais de perto, para a insustentabilidade dele, né? Sim, talvez essa medo de uma perda de estilo de vida, ela não ela não está competindo com morte física, mas ela é a experiência que a gente tem até que a morte física nos toca. Nossa família perdeu há 3 dias a avó dos meus sobrinhos, a sogra da minha irmã. Ela foi hospitalizada na quinta e morreu no sábado à tarde. E essa experiência mudou bastante a maneira em que nós temos vivido todas as outras limitações do momento. Eu não iria dizer perdas, porque a cultura, e pelo menos os políticos e os economistas que fazem as decisões por trás dos políticos, eu não tenho ouvido ninguém falar numa perda mais constante. Aliás, neste momento, o único governo que eu ouvi falar que está propondo alguma mudança durável a partir do que está acontecendo é o governo da Espanha, que está falando agora seriamente sobre eu não sei como falar em português isso. Universal Basic Income. Como é que você fala isso? A renda básica mais permanente. Isso, renda básica universal. Então, a proposta de que a população recebe sem condições e sem exigências de comportamento
uma quantia mínima de dinheiro mensalmente para sustentar a base das suas vidas, sejam eles pessoas que trabalham e recebem dinheiro de volta, ou sejam pessoas cujo contribuições não são remunerados, como mães em casa, por exemplo, ou tantas outras atividades importantíssimas na sociedade que não são vistas como sendo economicamente válidas. Todas essas limitações atuais que a gente está vivendo, que as pessoas que fazem essas decisões planejam e a gente retomar o mais rápido possível, eles desapareceram como sendo importantes perante a morte de alguém que tem um papel tão central na sua família. Então, é curioso de ver a relação entre o que a gente chama de perda, quando na verdade é um ajuste a novas circunstâncias, e o que realmente significa a transformação na sua rede de relações com a saída definitiva de alguém. Então, são experiências que a gente tende a considerar como fazendo parte do mesmo movimento, e talvez podemos fazer um espectro em que tem uma linha que conecta um ao outro. Mas, num outro sentido, eles são radicalmente diferentes, de outra ordem, de outra natureza. E, então, simultaneamente, eu vejo valor e eu olho com cautela a ideia de que podemos falar sobre eles com um vocabulário parecido. Uhum. Sim. E te ouvindo falar, né, sobre esses impactos que a morte tem sobre as pessoas, as famílias, né, eu fico pensando muito em como a gente tem lidado com as crianças nesse momento, porque me parece que tem uma negligência até, né, em relação a essas pessoas que fazem parte da família e estão ali integrantes e integrando e participando de todas as dinâmicas que acontecem, mas é quase como se a maior parte de nós acreditasse que as crianças vão lidar com isso, como a gente imagina que nós vamos lidar. Tem uma crença aí que é até alimentada pelo aquilo que a gente conhece da psicologia e tal, que o luto é um processo intrapsíquico, né, que ele deve ser vivido intrapsiquicamente, elaborado, ressignificado, mas se a gente pensa pela perspectiva da não violência, que é o que a gente vem investigando há bastante tempo, e por uma perspectiva mais humana mesmo, né, da própria vida, a gente percebe que não é bem assim que funciona na prática, né? Não tem como vivenciar um luto individualmente. Ou, idealmente, a gente não deveria ser exigido a vivenciar um luto individualmente. Aí, no caso... Oi. Isso quer dizer entre si que eu não conheço. Isso quer dizer internamente? Internamente, só olhando para as coisas que acontecem dentro de nós, né? Para as dinâmicas internas, e enfim. E aí, pensando nas crianças que talvez não tenham um repertório de expressão de sentimentos tão familiar para nós adultos quanto a gente gostaria, né? Eu fico imaginando e lamentando que talvez por pessoas que eu tenho ouvido, a gente esteja negligenciando essa necessidade também de companhia para lamentar essas perdas nas crianças. E muitas vezes isso acaba se refletindo em comportamentos que os pais vão ficando sem saber muito bem o que fazer, porque
se manifesta talvez num comportamento, numa irritação, numa raiva, numa rebeldia, enfim, como é que você pensa que a gente poderia contribuir? Não só crianças muito, muito pequenas, né, mas também adolescentes, e incluir, né, essas pessoas que às vezes parecem estar bastante excluídas das dinâmicas chamadas adultas da vida, né? Dentre as quais o luto parece culturalmente se inserir. O luto exige tempo. E se nós estamos dedicados ao Deus da produtividade, se todo momento nós temos que estar justificando a atividade em termos daquilo que ela produz economicamente, e essa exigência é muito real para a vasta maioria das pessoas, ou seja, se eu não dedico esse tempo, então eu não como, e os filhos não comem. O luto é visto como algo que interfere naquilo que é necessário. E o fato dela de sequestrar nossa atenção de qualquer atividade que não seja um reconhecimento da perda e da vida que era e que não é. Esse ato de tomada à força da nossa consciência que eu tenho experimentado nos últimos dias, como se eu estou boiando na água e alguma coisa me puxa pela perna e eu estou trazido, e as ressacas e contracorrentes embaixo fazem comigo o que querem, e qualquer tentativa de lutar contra isso simplesmente faz o processo mais doído e menos organicamente completo. Qualquer movimento como essa vai ser resistido, e faz sentido que a cultura, ao se alinhar à necessidade econômica, necessidade no sentido de exigência, de ameaça, de estamos num estado de sítio em termos do uso do tempo da nossa vida, cercado e induzido com as ameaças mais problemáticas para a gente descartar. Me faz sentido que a cultura vai se desenvolver contrário ao luto, e a melhor maneira de se desconectar alguma coisa é de até esquecer o nome disso. Né? Esquecer que enlutar é um verbo, que ele é uma ação, um processo fisiológico necessário no organismo, como é dormir. E aí as crianças vão ser duplamente abandonados nesse sentido, porque eles não são ainda inseridos, a gente espera, não são ainda, quando jovens, inseridos dentro dessa exigência econômica, até que a escola, o mais rápido possível, começa a reproduzir essas dinâmicas, internalizar essas dinâmicas e dar como se fosse uma previsão do que vai acontecer daqui a pouquinho, mas saudavelmente o organismo da criança resiste o mecanismo de imposição de controle e a tomada de tempo e o controle de espaço. Mas se a criança está, apesar do que acontece na escola, ainda vivendo essa experiência real de perda, sem medo da morte, como não tem medo da vida, ela vai ser duplamente abandonada, porque ela vai ser abandonada no sentido que o processo fisiologicamente presente dela não vai ser visto, não vai ser nomeado, não vai ser validado pela experiência coletiva, e
quando ela pergunta ou quando ela procura nos adultos na volta dela para ver qual é o modelo disso, como é que a gente lida com isso, quais são os espaços, quais são os momentos de ritual ou de silêncio ou de manifestação artística, religioso, cultural, quais são as formas que a gente entende isso, ela vai ver nada, ou ela vai ver alguma coisa muito, mas muito mais superficial do que o organismo dela e o tamanho do significado na vida dela pede, procura. Então, desde que isso não é alguma coisa que somente acontece aqui, mas algo que nós estamos recebendo e acumulando esse esquecimento nas últimas gerações, isso apresenta um desafio. Nós já estamos desconectados desse processo de luto e as crianças que nós olham como referência aprendem ou se distanciar um pouquinho menos ou a se distanciar ainda mais. Tem essa questão, né, que você traz, que nós fomos perdendo o contato com esses rituais e com essas que acabaram ficando muito restritos ao âmbito mais religioso, os rituais da morte, os rituais do luto, mas que nessa busca por produtividade, nesse tempo produtivo que a gente vive, ou a maior parte de nós vive, ou é exigido a viver, não contempla, né? Não foram substituídos por outros rituais laicos, talvez, Sim. e Porque eu acho que a questão não era o problema com o ritual em si, era um problema de compreensão. O ritual se tornou um script, se tornou um roteiro que precisava ser seguida. E isso é profundamente diferente da sua expressão como forma viva, constantemente adaptado a cada situação e a cada momento. O momento que os rituais foram vistos como rituais, foram vistos de um olhar de fora como cultura e, portanto, como obras, eles se tornaram artificiais e a questão se tornou fidelidade à tradição, em vez de expressão autêntica do que tem sentido dentro daquele contexto para aquele povo. Então, na verdade, eles estavam fadados naquele momento a aparecer e nosso abandono, nosso entusiasmo em abandonar os rituais do passado não tem tanto a ver com um problema com o ritual que precisa ser renovado, né, precisa ser substituído com alguma versão moderna, como você falou, uma versão mais laico, por exemplo, mas com a confusão psíquica feita a partir do momento que o ritual é tomado como um objeto a ser preservado. Sim. Então, a perda das rituais, ele tem uma função liberatória também. Só que, se nisso a gente faz uma segunda confusão, e agora pensar que, então, qualquer expressão é necessariamente duvidoso, porque carrega o risco de ser cristalizado dentro de uma forma fixa, então a gente acaba com a situação que você descreveu, em que, por pura desorientação, a única solução é que cada um tem que lidar com isso internamente. E aí, como você fala, para as crianças, o processo necessário e necessariamente social se torna um processo privado. E ninguém sabe o que está acontecendo com outra pessoa. E aí a energia do luto é preso dentro da gente, se distorce, não tem forma de expressão, e aí a gente conhece o mil e uma maneiras em que esse luto trancado, reprimido por dentro, sem voz, sem vocabulário, sem expressão, se manifesta. Ela se manifesta tragicamente
na, na raiva e na violência de um lado, e no outro forma em que a raiva e a violência toma, que é a internalização da mesma dinâmica, nisso que a gente chama depressão, mas que não tem as características exatas de uma depressão clínica. Ele é simplesmente um congelamento, uma suspensão de um mecanismo de expressão que nunca se completa, que nunca termina. E isso se torna, com o tempo, um estilo de vida. Isso é confundido com a personalidade da pessoa, ou até confundido com certas características ditas nacionais. Não, esse povo é assim mesmo, a gente fala. Como se esse povo não é a geração ou segunda geração que passou por uma situação de trauma coletivo, por exemplo, uma guerra, ou agora uma pandemia. Então, a redescoberta do ato de ritualizar, não dos rituais, como se fossem, podiam ser listados dentro de um livro, mas o ato de fazer expressão daquilo que é indizível e inexplicável, que é a aparente termínio de vida. É ela que precisa, que estamos redescobrindo. Não as formas em que isso se faz, particularmente, que são interessantes de estudar, de olhar, mas não transformam a dinâmica da pessoa. E me parece que encontrar essas formas de enlutar que não sejam fixas, né? Que não sejam outros rituais fixos, inventados, e que se tornem meio que um script, para que a gente consiga escapar disso, a gente precisa escutar, né? Isso que a gente sempre vem falando sobre escuta empática, da importância, não tornando de novo um outro instrumento, mas realmente como uma forma de entrar em contato com essas expressões que estão ali escondidas ou presas porque não encontram um caminho. E eu fico pensando bastante, cada vez mais, né, no que eu chamo, ou eu imagino como escuta, e no que eu tenho experimentado, não necessariamente a escuta que se opera pelos ouvidos, né, mas uma disponibilidade do corpo, de abertura para se deixar atravessar por essa experiência da outra pessoa ou da nossa própria experiência, também ouvindo. Eu ouvi uma coisa muito bonita de uma pessoa essa semana, numa conversa, e ela disse para mim algo como: aí eu olhei para ele e os olhos dele me diziam, me dá um abraço, né? E ela estava narrando um momento em que ela estava escutando uma pessoa, né, que é muito importante para ela. Então, o quanto essa escuta também ela não se opera de outras formas, porque talvez a gente fique um tanto fixado na ideia, né? Por causa da palavra, não, escutar é ouvir, né? Tá? Tem a ver com esse processo do som entrar dentro do ouvido e da gente processar os sentidos e significados ali. Mas, na verdade, o quanto ela não é um outro estado de abertura ali para o que está vivo naquele momento, né? E para o que está sendo narrado, não só em palavras, mas também em gestos, também às vezes em pausas, né? E você falou em algum momento de arte, né? Como parte de como algo possível como para elaborar o luto, digamos assim, uma estratégia possível, e me ocorre o quanto não pode, essas expressões também não ficam negligenciadas
não só, né, ainda pensando nas crianças, mas também para nós, adultos, né? E talvez agora me ocorre que talvez não seja por acaso que a gente está vendo uma quantidade assim imensa de artistas compartilhando os seus trabalhos em lives, e músicos, e bailarinas, enfim, várias pessoas usando a arte como recurso para expressar aquilo que está sendo e que precisa ser lamentado nesse momento. A arte sempre foi a linguagem daquilo que não pode ser expresso de outra forma. Então, ela floresce exatamente nos momentos em que a desorientação nos tira temporariamente nossa capacidade de expressar pelos meios que a gente está acostumado, ou às vezes tem momentos em que os meios deixam de fazer sentido porque os meios cresceram dentro de um contexto e esse contexto mudou tão significativamente que não serve mais. E é na arte onde esse processo de redefinir o que é dizer, o que é se expressar, é feito. Nesse sentido, o que a gente está vivendo agora é um choque coletivo relativamente light, né, em comparação a muitos que têm acontecido no passado, mas em parte por causa da maneira em que, pelo menos uma certa parcela da população de certos países tem conseguido se convencer de que está protegido desse tipo de desorientação, ele está sendo experimentado de forma muito profunda por muita gente. E o que você falou sobre ouvir me remete um segundo grau, um segundo nível do desafio que é a expressão de luto neste momento, que é que essa expressão, mesmo que ela tenha significado em si, ela procura existir também para outros verem, né? Seja ela uma forma de celebrar a vida ou a dinâmica que se perdeu, ou seja ela um meio através do qual a pessoa em luto vai ter a companhia da atenção dos outros através da obra, ou uma mistura entre os dois. Uma cultura que abriu mão da definição do significado do seu tempo é uma cultura que não enluta, mas ela também é uma cultura que não escuta. E eu fiquei duplamente chocado. Eu fiquei chocado com o meu estado de choque, de descobrir o quão pouco companhia eu queria nesses últimos dias de luto. O quão precioso, mas o quão raro é encontrar a qualidade de atenção e presença que meu sistema tolerava. Não tinha nada a ver com afinidade ou gostar da pessoa. Tinha a ver com todo um outro nível de acompanhar que alguém podia fazer e outra pessoa não. Não que não podia, né? Mas não estava lá. E isso aumentou ainda mais a estratégia de se silenciar e de ficar nesse intrapessoal, nesse entre-psíquico que você mencionou. Não necessariamente, ou não em todo momento como uma escolha, como minha primeira opção, mas como consequência do quão raro era esse ouvir. E enquanto eu fui surpreendido em ver que esse ouvir não estava disponível em lugares onde eu pensei que estava, eu estava também surpresa de descobrir que esse ouvir estava em lugares que eu nunca imaginei. Estava oferecido por pessoas que eu conheço pessoalmente pouco, que eu não teve nenhum acordo de
de um processo de apoio, ou seja, de troca, ou seja, de uma direção só. Mas essas pessoas tinham descoberto um jeito de viver suas vidas que não negava a morte, que me fazia um profundo consolo, simplesmente a presença deles. Então, esse ouvir se revela como sendo mais precioso que nunca nesses momentos. Não porque a pessoa pode mudar alguma coisa, não faz nenhuma tentativa de mudar o que eu estou passando, mas no momento que um desses ondas vem, e para mim, esse momento e em outros no passado, eu tenho experimentado muito como série de ondas, como eu estou flutuando no mar e vem essas ondas, e eles são gigantes e me tomam. No primeiro dia, 4, 5 horas de duração de estar sendo jogado, tudo submerso, tudo a capacidade de raciocinar basicamente desligado, assim. Eu senti o cérebro consciente como uma massa inerte, presente, mas não funcionando, tipo on standby, que nem os eletrodomésticos, assim. Não desligado, mas não produzindo nada. E aí depois isso iria passar, eu não notava como, quando, porque passava. E períodos de talvez 45 minutos, 1 hora e meia, de uma relativa calma. Não tinha sofrimento, não tinha alegria, mas não tinha sofrimento, e tinha espaço para curiosidades mínimas, desinteressantes, talvez na vida normal, mas agora reconfortantemente significativos. Estava falando com uma amiga hoje que estava falando que ela lembra em um desses momentos, depois que ela perdeu a filha, uma curiosidade com uma certa cor. E eu, de repente, queria assistir um jogo inteiro de ping-pong olímpico no YouTube. Nunca fiz isso antes. E o interesse era genuíno, não era distração, não era tipo usar isso como droga para não sentir. E aí, perto do fim do jogo, começar a ver outra onda, aí não adianta. Aí nem desliguei, simplesmente fechei meus olhos e não queria ver a tela, não queria saber, não queria nem desligar, eu não queria interagir com absolutamente nada. E vai, e ter companhia nos momentos em que essas ondas, ter essa qualidade de escuta indescritível, mas você tentou mesmo assim descrever as distinções para deixar claro que isso não é sobre a entrada de palavras e sons pelo ouvido e o trabalho intelectual em cima desses sentidos, mas de ter companhia e ter escuta, ter presença nesses momentos ainda é muito raro. E mais uma vez, uma das coisas mais preciosas que a gente pode doar para as crianças e recuperar na nossa cultura. E essa intolerância do organismo para qualquer presença que não tem essa qualidade, ela também precisa ser reestabelecida, porque ela pode ser bastante agressivo, porque ela é não negociável. Essas ondas são não negociáveis. E aquilo que o organismo precisa naquele momento como companhia também é negociável. Muitos de nós já desistimos, a gente procura a solidão, nem lembrando de quando a gente procurava a companhia. Mas a gente aprendeu, essa companhia não tem. E a dor que tem de não ter e procurar ter, ou de ter a companhia que não me acompanha, pior ainda mais. Então eu prefiro não. Mas o que obviamente seria muito mais saudável para todos nós é que isso existia, que tivesse um lugar para virar, para receber essa escuta nesses momentos. E é fascinante para mim pensar que isso não é um aprendizado, né? Assim, necessariamente. A escuta é uma técnica
que precisa ser aprendida, mas ela é, na verdade, o que nos qualifica para ela é a nossa própria humanidade, né? Você falou um momento de pessoas cuja companhia você apreciou porque elas tinham um olhar para a morte que era muito mais conectado com a morte sendo parte da vida e negando a morte como um processo da vida, né? E aí eu fico pensando o quanto isso é para mim fascinante, porque potencialmente todas as pessoas, independentemente de qualquer tipo de formação ou de qualquer tipo de aprendizado ou de idade, elas podem oferecer essa qualidade de escuta e de companhia, que ajuda a gente a navegar nessas ondas que você citou. É um outro pulso da vida, né? Que não é Sim. a vida cotidiana. Sim, e uma outra intolerância com a ausência disso. Para mim, logo depois, alguns minutos depois de receber a notícia, no sábado, quando eu falei com minha irmã pelo telefone, quando a primeira forma de se expressar pelas pessoas na minha volta agredia exatamente esse estado pré-verbal, eu não sei como descrever, de experimentar a perda. Para mim isso se manifestou numa explosão de um grito de dor completamente compreensível, porque uma das pessoas na minha volta se ofendeu, e porque realmente não é gentil, exatamente como a experiência do morte não é negociado, não é aos pouquinhos, não é. E claro, depois se a pessoa leva mal ou fica defensiva, a gente precisa cuidar dessa relação. Mas para mim, essa vez, em outro momento, não, a energia naquele momento é implacável, assim, ela e ela é extremamente específica na qualidade de presença que ela pede do outro pessoa, se nós não vamos estar sozinhos com isso. Então há uma ginástica brutal, não gentil, não graditativa lá. E como você fala, isso não é uma qualidade de presença que a gente acumula como habilidade ou que a gente pega de um livro ou faz de um curso. Ele é uma disponibilidade de compartilhar um estado de realidade normalmente negada pela cultura em que a gente vive. É uma disponibilidade, portanto, para ser transformado por isso contra a vontade do raciocínio. É uma disponibilidade de viver perto do penhasco dessa incerteza e dessa constante presença. Porque a própria expressão autêntica, né, da dor, daquilo que está habitando a gente no momento, ela, de certa forma, rompe com as convenções sociais, né? Porque mesmo no momento em que a gente recebe o impacto de uma notícia muito dolorosa, existe uma expectativa social que a gente reaja a partir de um determinado script, né? Mantenha calma, né? Tanto que as primeiras palavras de conforto que a gente costuma ouvir são calma. E na verdade, também é um desafio, eu experimento particularmente, acessar esse lugar da expressão autêntica e permitir que ela apareça para o mundo. Sem temer, né, sem temer os impactos, quer dizer, sem temer não, mas nem sequer pensando nos impactos que isso vai causar.
Mas, sem dúvida alguma, como você traz, é bastante raro a gente ter espaços onde essa expressão é acolhida. Então, não é por acaso que a gente busca, às vezes, um certo recolhimento nesses momentos, né? Porque já é uma energia usada para lidar com as consequências dessas emoções nos habitando ali e ativadas. Uma energia e agora também ter que lidar com ou achar que tem que lidar com o mal-estar do outro, né? Sim. Aí fica, a gente tende a escolher, tá, então eu prefiro não ter companhia. Mas também eu não quero desconsiderar as consequências desse ato, mas essa é uma das razões que a resposta coletiva é tão importante, para que uma pessoa que está em estado de luto, ou um grupo de pessoas que estão em estado de luto, podem não precisar pensar dessas consequências, mas também estar coletivamente presente para que as expressões mais extremas desse luto não acabam criando novas perdas. Uhum. Eu acho que isso é uma das razões que a gente, tradicionalmente, a gente, seres humanos, coletivizamos o luto. Porque alguns estados de lamentação podem levar a gente a cometer outros atos de perda contra nós mesmos, contra outras pessoas, ou contra bens da comunidade. Então, tem um holding necessário aqui neste momento, tem como se fosse um abraço da criação de um espaço dentro do qual a expressão pode ser desenfreada sem que isso crie consequências maiores que danificam ainda mais. E esse espaço ele é tanto mais cuidadoso quanto mais compartilhado, eu tenho experimentado, né? Porque de alguma forma compartilhar esse luto, eu não sei exatamente descrever qual seria o fenômeno, mas ter mais, né, o holding fica mais fortalecido. Né? É como se a gente tivesse mais confiança de que se eu não sustentar aquela dor, aquela expressão, outras pessoas estão junto, né? Então tem uma somatória aí de forças que é, para mim, bastante preciosa. Fez imensa diferença para mim cada vez que alguém assumiu algum aspecto do acompanhamento disso. Ou de cuidado dessas condições dentro do qual eu podia não saber o que está acontecendo comigo e não precisar raciocinar. Porque numa cultura que não valida esse espaço submerso e a lógica dos seus fluxos, já é um desafio nós poupar da necessidade de entender ou de fazer sentido do que está acontecendo. Há uma suspensão da exigência de fazer sentido pelo organismo, porque o próprio luto é o sentido. A celebração intensa da vida pelo averso, pela perda da vida é o sentido. E esse sentido não é um sentido que necessariamente segue as regras da vida diária. Então, a companhia de pessoas dispostas a estar em companhia sem exigir entendimento ou explicação é preciosíssimo, porque não só permite que esse espaço existe, mas me apoia a não cobrar de mim mesmo esse entendimento do que está acontecendo. Sim.
E isso é parecido com a produção de obras de arte. Quando a gente lê artistas explicando o processo criativo deles, há algumas coisas bem parecidas com esse o surgimento dessa força elementar que rasga os padrões da sociedade para dar voz, para dar visibilidade à morte. Uhum. Que anuncia, como se fosse a trilha sonora da saída da pessoa, da transição que esse organismo está fazendo. Aí cada um tem sua explicação do que acontece depois, se acontece alguma coisa. Mas a música da retirada dessa vida e tudo que ela representou tem essa qualidade. E isso eu tenho vivido em certos momentos, quando eu tive o privilégio dessa qualidade de companhia desde sábado, agora são 4 dias. As 2 vezes em que essa companhia foi mais presente para mim com essa perda, veio intensamente como se fosse sendo reproduzido através do meu organismo as qualidades difíceis, problemáticos, conturbadas, sofridas, que essa vida, que essa pessoa Noel tinha. As qualidades únicas dela e a força de sobrevivência dessa vida com todos os elementos, tudo isso surge em mim como se fosse um grito de vida. Eu preservo essa possibilidade de viver. Eu não estou dizendo que foi uma vida boa, eu não tô dizendo que isso é modelo de como viver, eu não estou fazendo nada disso, eu só estou querendo militantemente reforçar a possibilidade dessa forma de viver e negar a ideia de que isso seja perdida para que não seja mais uma opção entre nós que ainda estamos aqui, porque cada vida vivida expande a possibilidade de eu viver a minha vida. E um dos gritos que eu tenho tido é a angústia de perder essa opção de ser, a opção de ser que ela representava, que ela encarava dentro do meu mundo, do mundo da família. E eu conheci ela relativamente muito pouco, em comparação aos filhos dela, os netos dela, minha mãe, que conviviam muito mais com ela e dentro dessas expectativas, teria muito mais motivo de estar batido com tudo isso, e eu talvez menos expectativa. Caramba, você está milhares de quilômetros longe, conviveu com essa pessoa muito menos. Mas no meu organismo tá nem aí para essa lógica, assim. O que tem me tomado tem sido uma surpresa para mim como para qualquer outra pessoa, e tem muito a ver com a força dessas qualidades, que meu organismo se sente muito chamado a reforçar, de enfatizar que eles existem, que eles são legítimos, e que eles não devem ser perdidos, ou seja, que a dádiva que é a vida dela e a maneira que ela viveu a vida dela seja visto e lembrado, e que isso tenha continuidade. Não é uma briga com a morte, na verdade. É uma briga para preservar a opção de viver que ela fez possível. Porque a vida dela foi dedicada a isso, ser ela. E esse ser ela que não pode ser perdido, apesar dela estar agora em outro. Uhum. E aí você traz um aspecto, o outro lado, né, do luto, o outro lado da moeda, que é a possibilidade de celebrar essa vida, né? Nessa fala, o que me parece que você está fazendo é celebrando essa existência dessa pessoa, as escolhas dela, o modo que ela fez, que ela impactou as vidas das pessoas ao redor dela, a sua própria vida.
Sim. É como se fosse o semente, né? Agora, no final do suco tinha o semente da próxima planta dessa fruta que eu tirei da minha boca no final. E essa é essa extraordinária forma em que a vida se perde e se perpetua no mesmo momento. Então, a celebração não é simplesmente saudade, a celebração não é nostalgia, a celebração não é uma referência àquilo que passou. A celebração é a própria continuidade. A celebração não é negação da morte, mas faz parte do paradoxo da morte, de que a morte não... Ela termina, ela corta e no mesmo tempo ela revela aquilo que não pode ser cortado, aquilo que não termina. Então, luto é celebração pelo avesso. Ela é uma reafirmação do que é tão significativo da vida de alguém. E é uma maneira de manifestar que essa vida já transferiu, já tá em mim, já está em outro, já foi distribuído. Já não pertence simplesmente ao organismo que biologicamente faleceu e se transforma agora em outra matéria. Então, celebrar, que sempre teve essa associação política, social, de ser subversivo, de ser transformativo, de ser uma lembrança das formas comunitárias, das formas horizontais, das formas não dominadoras de conviver. A celebração que sempre foi colaborativo e selvagem e culto, tudo no mesmo tempo, e descontrolável, ter sua própria lógica, ela tem uma segunda face, que é o luto, que de forma similar nega as instruções, né, como em Antígona, a luta da Antígona pela perda, pela morte do irmão, mesmo o irmão sendo aquele que atacava a cidade e procurava matar o outro irmão. O luto disso desconsidera as ordens políticas do tio dela, agora governador, que pede a proibição do seu ato de luto. E a gente vive isso também, internamente, e a gente vive isso socialmente. O luto é subversivo, porque ele representa uma retomada de volta, uma quebra do contrato de eu entregar meu tempo. Eu retomo esse tempo de volta, e esse tempo é rededicado a os ritmos da natureza. E nesse momento eu sou revelado como tendo alianças mais profundas do que as alianças que eu tenho para o Estado, pelo contrato de trabalho, para o casamento, para as regras de convivência na sociedade, para qualquer acordo feito depois. Meu lealdade não negociável primária é para a natureza do organismo e aquilo que conecta os organismos em uma natureza. Então, o luto manifesta o fato da interdependência, quando ela faz gritar, faz visível que o que morreu fez parte de mim, faz parte de mim. Não é um outro organismo, não é lá,
não é um ser como se fosse os seres somente distintos de um do outro. Isso é um plano de realidade também, né? Esse organismo morreu, esse organismo aqui continua vivo. Mas, simultaneamente, num segundo plano igualmente válido e presente, eu morri. Nós morremos. E essa realidade que contradiz em muitas épocas as regras postas, mas na nossa época particularmente contradiz a lógica de separação, a lógica de individualização, a lógica da competição entre os corpos. Ela é fortemente resistido, isso é profundamente ameaçador e desorientador pela cultura vigente. E a gente nota isso em nós mesmos. Como é que eu sei até que ponto eu esqueci de onde eu venho e me dediquei crente essa é a única opção, a nova ordem? Bem, eu vejo isso no momento em que vem a hora de celebrar e vem a hora de lutar. Porque eu vejo a resistência minha, eu vejo a distância entre o momento da morte e o processo orgânico do luto, que para alguns de nós leva anos para se completar, em parte porque ela é contraintuitiva na lógica em que a gente está vivendo e não apoiado pela comunidade à nossa volta. E ao te ouvir falar agora, para mim me ocorre que então talvez não seja por acaso que culturalmente haja vidas que aparentemente são menos dignas de serem lutadas, ou que são menos, para as quais as pessoas em geral, a mídia, dedicam muito pouca atenção, né? Porque dentro desse sistema capitalista, patriarcal em que a gente vive, talvez não há interesse de visibilizar essas vidas. E em lutá-las é uma forma de visibilizar também, que essas pessoas existem, né? Sim, não são nossas vidas, né? Houve uma perda, mas eu não perdi, porque eu não me identifico. Né? É uma reprodução desastroso da dinâmica do luto, mas agora num formato sequestrado pela lógica de dominação para servir a uma ordem de desigualdade em que é necessário para justificar a diferença no valor da vida de alguém, reforçar isso na maneira em que a gente luta a morte deles. E o cúmulo disso é as mortes que não são enlutados, né? As perdas que não são vistas como perdas, mas quase como ganhos. E a lógica de guerra sempre fez isso. Ela sempre identificou aqueles que não devem ser enlutados, que não são perdas. A guerra é incompatível com o processo de luto pleno. E aí, para mim, é uma questão problemática que muitas pessoas, a mídia, alguns governantes, estejam se referindo a esse momento de enfrentamento da pandemia como uma guerra, né? Porque carrega essa lógica bélica e pressupõe que existe um inimigo que não é visível, mas que ele invade corpos, né, de pessoas e quase que automaticamente torna essas pessoas em inimigos, em alguém a ser combatido.
Culturalmente, é até compreensível na tentativa de gerir o engajamento, a seriedade que a situação atual exige, que pessoas usam essas metáforas porque são o que a gente tem culturalmente como sinal para agir. Mas é trágico e ironicamente, é tão desnecessário neste momento, porque a geração atual tem uma oportunidade de agir em concerto, de experimentar todo esse senso de unificação que acontece quando você está perante uma ameaça em comum, de experimentar comunidade de um outro nível, solidariedade, as redes de apoio mútuo que tem brotado nas últimas semanas tem sido extraordinário lembrança para muita gente da nossa imensa capacidade de se cuidar como ação, não somente como sentimento, e trazem imenso valor, e neste momento, imediatamente, para quem está sofrido, de quem está sofrendo interrupção da sua sustentabilidade de inúmeras formas, econômicos, social e tudo mais, e a questão médica na linha de frente de tudo isso. Tanta coisa está surgindo neste momento, mas crucialmente diferentemente de uma guerra, sem necessidade de ninguém ficar atacando ninguém. Ninguém precisa se vestir contra o outro, atirar contra o outro. Que incrível sorte. Depois de tantas pessoas, a única experiência da vida que eles tiveram nesse senso de unificação foi dentro de um banho de sangue o mais horroroso possível nas guerras que a gente tem trazido aqui no Brasil para nós, a guerra em que tem se tornado a vida diária. Agora nós não precisamos estar fazendo isso. Tem pilhas de corpos, mas esses pilhas de corpos não foram mortos por alguém atirando no grupo que já significou como sendo descartável. Uhum. Não que a vírus necessariamente pega as pessoas, está sendo muito repetido, né? A vírus pega todo mundo, é igual e tudo isso. A gente sabe muito claramente que isso não é o caso, desde muito cedo, porque o sistema de saúde em muitos países é fortemente influenciado por toda a divisão de classe e todas as maneiras que isso se manifesta pelo racismo e tudo mais. E isso está acontecendo em vários países onde a gente nota populações marginalizadas morrendo em números muito maiores ou sendo batidos mais fortemente. Por quê? Porque a nutrição deles e porque a atenção médica que eles têm, porque as condições de saneamento e tudo mais, a maneira que eles aglomeram dentro de condições de moradia muito mais precários, são todas as condições que fazem a festa para vírus. Uhum. Então a gente sabe que não é igual. Mas mesmo assim, você tem uma oportunidade para estar agindo sem a necessidade de estar atirando contra outra pessoa. Então, agora, de todos os momentos em que essa metáfora bélica é menos necessário, porque é menos preciso, é agora. Exatamente o que não está acontecendo agora é uma guerra. Por causa disso, talvez que o luto volta a ser possível, a ser dito, e para uma janela muito pequeno, talvez temporariamente é menos controverso. Uhum. Então tem uma imensa possibilidade aqui nesse momento, no mesmo tempo em que tem uma demanda enorme de a gente começar a criar os espaços de luto público que não existem atualmente, de reunir as pessoas especificamente para falar sobre isso, para beber dos fontes de conhecimento que podem ajudar a gente a entender a função, a importância, a saúde do luto. Né? Eu, na minha vida, bebi particularmente das pesquisas do Marshall Rosenberg e do trabalho da Joanna Macy,
para entender, mas tem tantas referências maravilhosas de pessoas que têm, de uma forma super isolado, pensado sobre isso nos últimos anos. E agora é uma ótima oportunidade para a gente, claro, ler e pensar e ter essas conversas de novo, mas mais importante ainda, começar a agir, começar a se reunir e falar sobre esse assunto nas nossas famílias, em grupos online, em qualquer coletivo que ainda é seguro para você participar, de começar a trazer esse assunto para a mesa e começar a olhar o que a gente não estava conseguindo fazer por causa da nossa recusa de parar e reconhecer que estamos suspenso e nossa capacidade de agir está suspenso num processo de luto não visto, não completado. O que precisa ser lutado agora? Como é que eu posso me preparar para a possibilidade de que a semana que vem é eu que estou lutando? Alguém da minha família, um vizinho, ou simplesmente o fato que isso está acontecendo. O fato que dezenas de milhares de pessoas nas últimas semanas têm morrido de uma forma que eles não teriam morrido, mesmo se a vasta maioria deles tivessem outras condições, mesmo que, óbvio, eles teriam morrido em algum momento, todos nós vamos. Mas especificamente agora, o que eu preciso fazer para permitir que a intensidade e imensidão do que está acontecendo tem livre passagem para o meu organismo. Porque somente quando eu estou falando para mim mesmo, e muitas pessoas que eu conheço, somente quando eu estou perto o suficiente a essa realidade, é que o organismo tem espaço de ser criativo, de responder, de fazer o trabalho e a adaptação necessário neste momento e em tantos outros momentos. O recuso de lutar, a briga contra o meu próprio organismo, a tentativa de não deixar, não ceder o controle para o luto no meu organismo, na minha experiência, trava minha ação em inúmeras diferentes áreas e particularmente trava minha capacidade de sonhar e manifestar o novo. E talvez a gente esteja vivendo um momento raríssimo assim na história em que o convite muito muito enfático, né, para quase impossível de se ignorar, de olhar para a questão do luto coletivamente, porque é uma experiência compartilhada globalmente, uma experiência rara assim de compartilhada globalmente. Você quer dizer algo para a gente caminhar para encerrar essa conversa? Que está muito boa, acho que dava para ficar o resto do dia falando a respeito. Fala sobre perda, fala sobre medo de morte, fala Eu, sobre pessoas que você perdeu, fala na sua família, fala na pessoa ao seu lado. Se você está em confinamento com outras pessoas, conversa sobre isso hoje no jantar. Levanta esse assunto. Com todas as cautelas. Olha, eu quero falar sobre alguma coisa que eu acho que não vai ser bem-vindo, e para ser sincero, se outra pessoa tivesse levantado esse assunto 2 meses atrás, não teria sido bem-vindo para mim. Mas agora estou questionando o fato que eu não falo sobre. Fala com seus filhos sobre isso. Cria espaços nas escolas online, tá? Geografia, matemática, mantém as aulas, ok, mas cria um outro espaço em que a gente fala sobre isso. Quem perdeu alguém? Quem conhece alguém que perdeu alguém? Quem está com medo de perder alguém? Traz esse assunto de volta para os espaços que foram desenhados para hospedar esse assunto. A sala de estar, o lugar onde a família ou as pessoas que moram juntos, onde eles se encontram, é um espaço, em parte, para falar sobre isso, porque é um espaço para falar sobre a vida. E a morte faz parte da vida. Não faz parte da vida, é a vida vista de um outro ângulo. Utiliza os espaços sociais que a gente está criando online para levantar esse assunto. Seja o inconveniente que levanta esse assunto. E aí, gente? Ninguém falou sobre morte faz alguns dias. Como assim? Né? Com muita compreensão,
do quão desconfortável é para a maioria de nós ouvir alguém falar isso. Não fica esperando que as pessoas vão, que bom que você levantou esse assunto, estava querendo mesmo, não sabia como começar, não queria ser o inconveniente. Não, muito improvável. Quem sabe você vai ter sorte. Eu desejo toda sorte para você. Mas a maioria das pessoas, a resposta vai ser silêncio, um silêncio desconfortável, seguido de alguém mudar o assunto. Ou alguém vai falar, fala sobre isso não, não. Todos esses jeitos que a gente tem de manifestar e validar medo sobre esse assunto. Ou simplesmente você vai ver a pessoa falando, eu até queria, mas eu não sei como. Nunca falei sobre isso. Esse assunto nunca foi tocado em casa quando eu estava crescendo. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Não sei como. Não sei nem onde começar. Então começa você. That's okay. Fala, tá tudo bem. Então tá, então eu também não sei. Eu só notei que a gente está cercado por isso e a gente não está falando sobre. Eu imagino que aquilo que não é dito provoca fantasmas, né? Provoca medos, ansiedade e tudo mais. Vamos começar o lento e longo caminho, reforçado e neste momento brevíssimo, um pouquinho mais rápido do que normal talvez, de trazer esse assunto de volta para nossas vidas. Obrigada, Dom. Obrigado a você, Angélica. Pela linda conversa. Fiquem bem.